Meus pais me expulsaram por causa da minha irmã estar grávida, e agora eles estão tentando quebrar as coisas um ano depois, mas eu segui em frente. Tenho 19 anos, e meus pais me expulsaram de casa há quase um ano, apenas algumas semanas depois de eu completar 18 anos. Isso aconteceu durante uma semana das provas finais do ensino médio, e eu não tinha para onde ir. Felizmente, tenho bons amigos, e minha melhor amiga e os pais dela me acolheram. Meus pais me expulsaram porque minha irmã mais velha ficou grávida, e eles encontraram que ela precisava voltar para casa para ser bem cuidada. Ela nem é minha irmã biológica completa, mas meia-irmã. Minha mãe estava namorando meu padrasto, Jacob, na época da faculdade, e ela gravou poucos meses antes de se formar. No entanto, por ser muito jovem, ela optou por não se casar com ele, e eles se separaram. Jacob, por outro lado, quis ser pai e criou Sasha, minha meia-irmã, mantendo contato. Quando Sasha tinha 3 anos, minha mãe conheceu meu pai biológico, com quem ela se casou 2 anos depois. Um ano após o casamento, ela gravou de mim, mas meu pai não estava preparado e quis que ela interrompesse a gravidez, o que ela decidiu. Depois disso, eles se separaram, e minha mãe retomou o contato com Jacob, que me criou junto com ela. Jacob nunca me tratou. Jacob me disse que eu teria que sair no final da semana ou seria expulso. Minha mãe ficou do lado dele, mencionando que precisavam de espaço para seus netos de verdade, o que deixou claro que eu sempre fui tratado como uma estranha. Depois disso, eu arrumei minhas coisas e fui morar com a família da minha melhor amiga. Um ano se passou, e eu soube que Sasha teve o bebê. Mesmo assim, ninguém da minha família me importou. Desde então, foquei em melhorar minha vida, consegui uma bolsa de estudos e segui em frente. As expectativas de Jacob ou Sasha, como eles claramente não se importavam comigo, e provavelmente ficaram aliviados por terem me deixado, o que mais me machucou. Depois de terminar o ensino médio, eu provavelmente descobrirei como continuar. A faculdade não foi fácil sem o apoio financeiro dos meus pais. Os pais do meu melhor amigo foram generosos o suficiente para eu deixar viver com eles, mas eu não podia pedir que pagassem minha mensalidade, principalmente porque eles tinham 2 filhos. Fiquei apreensiva, mas, felizmente, me candidatei a várias bolsas de estudo e, por ser uma aluna brilhante, fui premiada. Não era minha primeira ou segunda opção de educação, mas não podia deixar passar a oportunidade de economizar dinheiro. A bolsa cobria 60% da minha mensalidade, então optei por obter um empréstimo estudantil com os pais do meu amigo como consignatários. Prometi a eles que não deveriam se preocupar em pagar a dívida, pois eu trabalharia e pagaria sozinho enquanto estudava. Tem sido difícil, mas saber que estou conseguindo sozinha é maravilhoso. Não ouvi falar da minha família há um ano e não esperava que eles me procurassem. Surpreendentemente, há cerca de uma semana, minha mãe me enviou um e-mail pedindo para eu voltar para casa no fim da semana. Ela alegou sentir. Recebi minha resposta 2 dias atrás, quando minhas avós maternas entraram em contato comigo. Fiquei surpreso que consegui me encontrar, já que eu tinha certeza de que meus pais não tinham dado minhas informações. Eles explicaram que perguntaram aos conhecidos até obterem meu número de telefone de um amigo de escola em quem confiavam. Acontece que era minha melhor amiga, e fiquei feliz que ela não me contou sobre isso, pois foi uma surpresa calorosa. Meus avós me ligaram, e não consegui acreditar. Nunca os conheci ou ouvi suas vozes antes. Eu estava hesitante no começo, mas depois eles me ligaram por vídeo e me mostraram fotos antigas de álbuns da infância e adolescência da minha mãe. Foi quando comecei a acreditar que eles realmente eram minhas avós. Todos ficamos bastante emocionados. Não sei porquê, mas apenas deixei acontecer. Começamos a conversar, e eu compartilharei detalhes sobre minha vida. Tentei evitar falar sobre meus pais, mas foi inútil, pois eles já sabiam de tudo. Expliquei que uma das principais razões pelas quais não me contatou antes foi por causa dos meus pais. Recentemente, descobriu-se a verdade que os levaram a tentar. Fiquei perplexa. Minha mãe sempre me disse que, quando gravidou de Sasha, minhas avós cortaram suas vidas. Isso era tudo o que eu sabia. No entanto, havia mais na história.
Meus avós enfatizaram que nunca se o colocou a gravidez de minha mãe com Sasha. O que eles desaprovaram foi o relacionamento dela com Jacob. Minha mãe mencionou seus pais para proteger a confiança de Jacob. Meus avós apoiaram a gravidez dela e informaram que ela tinha liberdade de escolha, mas eles não aprovaram Jacob, pois ele era um conhecido viciado. Todos cresceram na mesma área, frequentaram a mesma escola e até foram para a mesma faculdade, então minhas avós conheceram bem a história de Jacob. Eles prometeram ajudar minha mãe financeiramente durante e após a gravidez, mas apenas se ela ter. Minha mãe, depois de muito pensar, fechou o relacionamento porque Jacob não conseguiu se recuperar. Minhas avós assumiram a custódia de Sasha quando ela nasceu, e Jacob teve apenas privilégios de visita supervisionada. Eventualmente, ele terminou um programa de reabilitação, mas recuperou a cada poucos meses, então minhas avós nunca confiaram completamente nele. Eles contaram minha mãe ao meu pai, que era filho de um amigo da família, e depois de alguns anos, ela se casou com ele, pois perdeu a esperança de que Jacob se recuperasse. Contudo, parece que ela nunca superou Jacob, e um ano depois de seu casamento, começou um caso com um. Naquela época, minha mãe teve que contar ao meu pai sobre o caso, já que ela não conseguia imaginar sua vida sem Jacob agora que estava grávida. Ela confessou sua infidelidade, o que levou aos vídeos de meu pai e ao posterior casamento dela com Jacob. Assim, todas as histórias que minha mãe contou sobre meu pai são contrárias ao meu nassim. Minha mãe não teve escolha a não ser recebido-los e entretê-los. Eles descobriram que eram bisavós quando Sasha teve seus filhos, mas, quando perguntaram sobre mim, meus pais ficaram visivelmente inquietos e não sabiam o que dizer. Informaram aos meus avós que eu estava na faculdade e que talvez não fosse um bom momento para entrar em contato comigo, pois eu estava vulnerável por causa dos exames. Eles nem conseguiram inventar um nome falso para a faculdade, o que fez com que minhas avós suspeitassem que algo. Meus avós tiveram o pressentimento de que meus pais adquiriram um erro, então saíram de casa e foram conversar com os vizinhos. Foi assim que descobri que eu não estava morando com meus pais no último ano, desde que fui expulso. Os vizinhos não sabiam o motivo, mas o filho deles, que estudou comigo, informou aos meus avós que eu estava hospedado com a família da minha melhor amiga por um tempo e que eles poderiam saber mais. Foi assim que minhas avós entraram em contato com minha melhor amiga e, finalmente o que tinha acontecido comigo. Naturalmente, eles ficaram furiosos ao saber a verdade. Meus avós informaram a minha mãe que ela e sua família precisariam deixar a casa para dar lugar ao único neto legítimo deles. Isso foi o ápice da retaliação, usando as mesmas táticas que meus pais costumavam usar contra mim. Minha melhor amiga garantiu que meus avós ouviram exatamente como iniciar esse ponto. Agora ficou claro por que meus pais estavam tentando me alcançar e se reconciliar, eles estavam prestes a perder a casa. Meus avós esperaram alguns dias antes de se aproximarem de mim depois de saber de tudo, pois estavam preocupados com como eu reagiria. Mas, eventualmente, decidi que não podemos mais perder tempo com medo de como minha mãe responderia e queria fazer a. No entanto, os meus avós também me pediram liberdade de escolha. Eles disseram que, se eu quisesse dar outra chance à minha família, eles poderiam continuar morando em casa. Mas, se eu quisesse que eles fossem embora, isso aconteceria. Aparentemente, quando eles estavam em casa, ninguém da família parecia feliz em vê-los, e eu fui a única pessoa que demonstrou verdadeiro interesse em desenvolver um relacionamento com eles. Minhas avós se recusaram a serem enganadas novamente, então eu tive que decidir se queria que meus pais ficassem com a casa ou não. Se estou sendo honesto, acho que quero que eles sejam despejados, mas isso é um pouco duro. Não tenho certeza se essa é a coisa certa a fazer. E se eu disser aos meus avós que quero expulsar minha família? Atualização 1. Olá a todos. Em primeiro lugar, obrigado por todas as palavras encorajadas. Significa muito para mim, e agradeço mais do que posso expressar. Sobre minha decisão, eu concluí que quero que minha família deixe aquela casa. Eu disse aos meus avós há alguns dias, e agora eles estão despejando minha família. Claro, há muitos procedimentos legais envolvidos, mas minhas avós disseram que eu não me preocupei com isso. Meus pais também planejaram ser emocionalmente manipuladores, especialmente Sasha, mas minhas avós são imunes a isso.
Depois de conversarem comigo, eles descobriram todas as mentiras que minha mãe vinha espalhando e de como ela envenenou os netos contra eles. Eles não têm mais simpatia pelos meus pais. Para ser sincero, Sasha e o parceiro dela são adultos que trabalham, então estou confiante de que eles encontrarão uma solução, assim como milhões de outras pessoas. O mesmo se aplica aos meus pais. Não me sinto culpado por nada disso. Afinal, eles não sentiram remorso ao me expulsarem, sabendo que eu tinha apenas 18 anos e ainda estava na escola. Apesar disso, consegui ter um bom desempenho acadêmico, mesmo tendo ocorrido antes de alguns dos meus exames. Insisti com meus avós para não se preocuparem com a minha mensalidade da faculdade, mas eles insistiram em lidar com o empréstimo estudantil que eu havia contraído. Eles também se desculparam por não terem estado presentes antes. Temos muito o que conversar e recuperar, mas tudo está indo muito bem agora. Atualização 2. Oi, meus avós começaram a despejar minha família algumas semanas atrás, e eles têm até o final do próximo mês para sair. Minha mãe não está feliz com isso. Ela se sentiu obrigada a me informar, escrevendo um e-mail há algumas semanas, numa tentativa de recuperar minhas confianças e recuperar as coisas, provavelmente para que seus pais não a expulsassem. O e-mail foi bem diferente do que eu havia recebido antes. Este estava cheio de palavrões, dizendo que ela gostaria de nunca ter me dado à luz. Ela até disse que gostaria que eu tivesse tido um acidente de carro com meu pai, para que ambos pudéssemos ter morrido. Essa é minha mãe para você, mas isso não me incomoda mais, já que, para mim, ela não é família. Se estou sendo honesto, minha única família agora consiste em minhas avós, minha melhor amiga, os pais dela e alguns parentes que minhas avós estão me apresentando. Minha mãe os levou há muito tempo, pois não queria nada com a família dela. É uma situação incomum, mas estou me ajustando. Atualização 3. Oi, as férias começaram, e já estou de volta à minha antiga casa. Parece estranho estar aqui, mas minhas avós têm morado na casa desde que minha família saiu e fez um excelente trabalho de reforma. Até meu quarto parece um lar novamente. Esperamos fazer um jantar de ação de graças em breve e convidamos alguns familiares, melhor amiga e os pais dela. Sinto que minha vida finalmente está voltando aos trilhos. Estou muito feliz e gostaria que pudesse ser assim para sempre. Obrigado por acompanhar. Se ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificações para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real que estão a conte.